6 horas e 50 minutos, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E chegou o momento da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia. Vem comigo que a gente vai conversar ao vivo com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Oi, Adriane, muito bom dia para você, Adriane Diniz. E eu gostaria aqui, Adriane Diniz, uma coisa que eu não soube ontem a tempo, Adriane, que é de parabenizar a apresentação dupla do programa Manhã no Ar, né? Parabenizar você, nossa futura mamãe aqui da TV, mais uma mamãe aqui na TV A Crítica, viu, minha querida? Muito obrigada, Emanuel. Agora, durante os próximos meses, Manhã no Ar sendo apresentado por duas pessoas, né? Não é? Eu e esse ser humaninho aqui. Adriane em dose dupla. Muita gente ainda não sabia, não tinha falado na TV, falei só nas redes sociais. Muito obrada, Emanuel. Estamos muito felizes aqui com esse eu particularmente feliz com você. É um momento muito importante, com certeza. Para mim, como pai, foi algo muito importante. Eu imagino isso para uma mãe, para você. Então, ainda mais nessas circunstâncias, muito esperado, em volta de muito amor. Eu estou muito feliz por você, Adriane. Eu acredito que todo mundo que te acompanha, que acompanha você como profissional e como pessoa, deve estar muito feliz por você também. Muito obrigada. Vou precisar de dicas, mãe de primeira viagem. Opa, é nóis. Agora vamos falar sobre o Ministério Público? Vamos. Ministério Público que abriu um inquérito para apurar a nomeação de Arthur Bisneto para o cargo de chefe da Casa Civil de Manaus. O que vai ser apurado? Se isso se configura nepotismo ou não, uma vez que ele é filho do prefeito. Adriane, isso parece que a gente está vendo... tendo um repeteco aqui, né? Tendo um flashback, porque isso já foi parar, inclusive, em instâncias superiores. Rosa Weber, inclusive, já tratou sobre esse assunto. E o mesmo objeto, o filho e a esposa, a mulher do prefeito, que ocupa também um cargo público. Na época, no ano passado, em 2018, Rosa Weber disse que se tratava, e no caso da mulher de Arthur Neto, se tratava de um cargo político e, portanto, não tinha relação com uma norma, com uma súmula vinculante do Supremo Tribunal. A súmula vinculante é uma decisão que o Supremo toma e isso é apresentado numa forma de súmula, não é lei, o nome do texto é súmula, e é vinculante por quê? Porque se é decidido por uma instância superior, serve para todas as instâncias inferiores da Justiça. E essa norma, então, prescreve o que é nepotismo e, de acordo com a ministra, os cargos políticos não estariam enquadrados no nepotismo. Desta vez, o Ministério Público abriu uma investigação para apurar isso, para apurar, no caso, a nomeação de Arthur Bisneto como chefe da Casa Civil. É algo que está sendo aí encaminhado pelo Antônio Mancilha, é o promotor de justiça que abriu este inquérito para fazer esta apuração de Arthur Bisneto como sendo esse representante, o chefe da Casa Civil. A Prefeitura diz que está aguardando ainda esse resultado, mas afirma que é um cargo político e que Bisneto tem as qualificações para isso, por já ter sido vereador, deputado estadual e federal e por ter essa experiência política. E a gente vai aguardar no que dá, Adriane. Agora, vale lembrar que Arthur Bisneto já ocupa cargo no município há muito tempo. Ele, inclusive, chegou a se licenciar quando ainda era deputado federal, veio para Manaus trabalhar junto ao pai. Essa história do nepotismo me lembra muito do Belarmino Lins, que era presidente da Assembleia, quando começou-se a discutir, quando virou ilegal contratar familiares, ele dizia assim, eu tenho cargos de confiança, em quem eu confio mais do que nos meus próprios familiares? É normal contratar. E na época que começou a haver esse problema, essa barreira para essa contratação, inclusive pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento técnico e eram contratadas com altos salários para desenvolver atividades que claramente não eram capacitadas, começou a haver uma espécie de nepotismo cruzado. Por exemplo, num gabinete da Assembleia Legislativa, o deputado não poderia contratar o seu familiar, mas ele contratava um familiar de um colega dele e vice-versa, né? Isso também é alvo de investigação por parte do Ministério Público e de outros órgãos que fazem esse tipo de inspeção, de vistoria, né? E o que preocupa, Adriane, é que as pessoas que têm a responsabilidade de criar as leis, se eles não têm o compromisso de cumprir essas leis, aí a coisa fica complicada. Em relação aos cargos de confiança, o governo anunciou hoje mudanças em relação aos critérios de contratação de cargos de confiança que passam a ser, por exemplo, ter experiência na área,
não pode ser de qualquer área, não ter a ficha limpa, né? A lei da ficha limpa, o critério da ficha limpa deverá valer também agora para os cargos de confiança. Então o governo federal está querendo apertar um pouco mais isso aí. Vamos ver se isso também serve como uma barreira para impedir o nepotismo. Ainda vai ser apurado e a gente vai acompanhar. Agora, uma coisa que já foi definida foi o veto do presidente Jair Bolsonaro à possibilidade de criação de novas universidades aqui no Amazonas. Não foi autorizado. Nós conversamos, inclusive, Adriane, mais cedo aqui no FM Dia Notícias com o Antônio Paulo, que está em Brasília, e fez uma reportagem para o jornal A Crítica, e ele explicou que a mensagem do presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, retirando o projeto de lei que criava 2 universidades, uma no Médio e Baixo Amazonas, que reunia os institutos lá de Itacoatiara e de Parintins, e outra no Alto Solimões, que juntava lá Benjamin e Coari, seriam 2 universidades separadas. Então o presidente mandou uma mensagem ao Congresso retirando a tramitação desse projeto, mas isso teria sido a pedido da federação, teria sido não, o Antônio Paulo afirmou que foi a pedido da Federação das Universidades Federais do país, né? Eles apontaram alguns problemas no projeto, no escopo do projeto, que prejudicaria, que enfraqueceria essas universidades, sobretudo enfraqueceria os institutos. Existe uma expectativa, Adriane, porque quando se cria um campus, o orçamento é descentralizado. Todos esses institutos estão vinculados à UFAM, portanto, estão vinculados ao orçamento da UFAM, à reitoria da UFAM. Na eventual criação das universidades do Médio e Baixo Amazonas e dos Solimões, essas universidades teriam um orçamento descentralizado, as comunidades elegeriam o seu corpo diretivo, inclusive com reitor e vice-reitor e tudo mais. Então, a comunidade escolar passa a participar mais e existe, sim, já uma expectativa dessa comunidade acadêmica em relação a esse projeto. Não é terminativo, o MEC, o presidente suspendeu a tramitação, mas isso não quer dizer que isso não deva voltar à pauta já por meio de um outro projeto estruturado de uma outra forma. Adriane. Certo, Emanuel, muito obrigada por sua participação. Excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Até amanhã. Muito bom dia, Adriane. Mais uma vez, parabéns para você. Amanhã a gente se encontra por aqui. Obrigada. A gente se fala amanhã. E a gente continua falando de educação, um assunto que merece atenção por parte dos órgãos responsáveis. A evasão escolar, a cada ano que passa, é maior. No ano passado, mais de 34 mil alunos deixaram de ir para a escola. Um problema que preocupa não só os educadores, mas também o poder público. Histórias que se repetem. Através de amizade, de drogas, influências, né? Acabei conhecendo o outro caminho e abandonei totalmente. Não queria saber mais de estudar, às vezes eu dizia para os meus pais que eu ia e desviava o caminho no meio da escola. Até mesmo chegava a entrar, mas sempre fugia. Tudo por conta da droga. Cocaína, maconha, drogas injetáveis também. Eu usei todo tipo de droga. Depois de 2 anos longe das salas de aula, ele voltou e agora sonha em ser advogado. Tenho um sonho de entrar na Universidade Federal, seja o que Deus quiser, mas sair da escola não sai mais não. Ele retornou, mas tem um detalhe importante nessa história. A escola foi até ele. O projeto Parceiros da Escola faz exatamente isso. Nem que para resgatar tenha que ir na casa de cada aluno. A gente faz o acompanhamento, a gente detecta pela pedagogia da escola, com essa parceria que a gente tem, que o aluno não está indo à escola e nós fazemos a visita domiciliar para saber o real motivo, né? Por que esse aluno não está indo à escola? E aí nós fazemos todo esse acompanhamento de vir na casa desse aluno e descobrir o real motivo para poder ajudar. Então, dá certo sim, nós temos um êxito de alunos que voltam para a escola, que conseguimos motivá-lo, conseguimos resolver aquele problema de bullying que estava sofrendo, o acompanhamento psicológico e assistência social é garantido dentro da escola. Mas o projeto, que conta com 25 profissionais, só funciona na Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes, no Alvorada. Quando a gente entra no colégio, logo percebe que desistir dos estudos é algo que já passou na cabeça de muitos estudantes. Algum de vocês já pensou em desistir do colégio? Algum de vocês já desistiu e já voltou? E os motivos são os mais variados. Mas um tema
assusta o coordenador do projeto. Nós, quando nós chegamos aqui com a equipe, nós imaginávamos que nós iríamos encontrar a problemática chamada droga, mas não foi. Nós encontramos uma problemática que, infelizmente, aos olhos de muitos ainda é invisível, que é a chamada depressão, o suicídio. É algo que cresceu muito e é preciso se trabalhar. E nós sabemos que esse trabalho tem que ser dentro do âmbito familiar. Um problema silencioso que precisa de atenção. A Alice, por exemplo, com apenas 15 anos, já pensou em desistir de muito mais do que apenas a escola. Por causa da depressão, né? Tipo, tem muita gente que sofre com isso, mas sofre calado. Aí, tipo, a pessoa vai no dela sem procurar ajuda. Aí ela procura a melhor maneira que seja para ela, que é o suicídio. Aí, tipo, eu já pensei, tipo, eu já até tentei, mas não deu certo. Aí eu resolvi, tipo, contar pra minha família isso que eu tentei, que aconteceu. E foi quando eu descobri que eu não ia conseguir vencer ou tentar vencer isso sozinha. E, tipo, isso já pensei bastante nisso, nessa possibilidade. Então, por conta disso, tu pensou em desistir do colégio? Desistir porque, tipo, eu fazendo isso ia desistir da minha vida inteira. Com a ajuda de profissionais, está sendo acompanhada e segue firme e forte querendo entrar na faculdade. Mas depressão, droga, bullying são apenas alguns fatores que levam à evasão escolar. A falta de interesse no conteúdo e de uma metodologia mais atraente também são motivos frequentes. Eu cheguei a desistir porque eu tinha viajado, eu, minha mãe e os meus 2 irmãos. Aí, pra onde a gente morava, praticamente era interior, entendeu? Aí eu fiquei 1 ano sem estudar, eu e os meus irmãos. Aí quando eu voltei, eu fiz o EJA. Aí eu vim pro 2º ano. Para os professores, uma missão: se manterem atualizados e ainda inventando novos jeitos de prender a atenção dos alunos. É o caso do Osimar, professor de biologia. O projeto Aprender Pesquisando na Amazônia é dele. Todos esses quadros foram feitos pelos alunos. E mesmo contando com o apoio da gestão da escola, apoio do poder público não tem nenhum. É um projeto de minha autoria, mas é da escola. Mas ele não é assim apadrinhado pela SEDUC, porque até hoje eu só recebi parabéns. O apoio que eu tenho são dos diretores, dos gestores, né? Todos os que passaram até agora me deram pleno apoio para desenvolver o projeto, sem a ajuda financeira, porque eles também não podem tirar do bolso. Então, é um trabalho tocado pela boa vontade do professor, pelo comprometimento, pela vocação. Então, a gente tem que criar novas perspectivas, novas didáticas para fazer com que o aluno permaneça na escola com o intuito de evitar a evasão. Cada aluno do ensino médio custou aos cofres públicos no ano passado R$ 5.250. Além da evasão atrapalhar a vida desses meninos e meninas, é também um prejuízo para o Estado. Em 2018, mais de 34 mil adolescentes deixaram de frequentar as salas de aula. É um prejuízo para a sociedade muito grande. Primeiro, porque esses jovens, ao deixar de estudar, eles interrompem o itinerário de esperança, de expectativas positivas e muitas vezes são marginalizados, são capturados por coisas ruins, coisas que eles levam para um caminho que não é bom. Isso é péssimo para a sociedade, é péssimo para suas famílias e principalmente para eles próprios. E o segundo é o prejuízo financeiro que se tem. Um aluno que abandona, volta a estudar, é um desperdício de dinheiro público, o aluno que repete de ano, também é uma perda de valores. A gente tem que contratar mais professores, tem mais gastos com alimentação escolar, tudo isso é muito ruim. Projetos, esporte, escolas de tempo integral, cultura. Segundo o secretário, um novo jeito de fazer educação está sendo discutido. É um desafio. Nós estamos trabalhando junto com a SEAS, com o CETAM e com outras secretarias, um programa intersetorial que a gente possa fazer a busca ativa, não deixar nenhum aluno para trás. Esse acompanhamento tem que ser feito por assistentes sociais, por profissionais que possam ter contato com a família e por psicólogos também para ajudar a superar e identificar problemas psicossociais. Não é um trabalho fácil, mas tem que ser feito em conjunto com atividades de esporte, de cultura, de arte e também de reforço escolar. Tudo isso junto para tentar, e se Deus quiser nós vamos chegar lá, dar uma grande melhoria na nossa qualidade de ensino. É preciso se apressar, rever esse conceito de educação, palavra de quem mais entende do assunto e que sofre diariamente com as cobranças, a falta de uma remuneração mais digna
e principalmente a falta de apoio, o professor. Eu me considero um professor vocacionado, não caí na docência de paraquedas, eu escolhi ser docente e a gente faz isso com amor, porque é uma estratégia. A escola, né, o ensino, de modo geral, ele tem que sair dessa perspectiva da década de 70, que já não se pratica na Europa há muito tempo, de sala de aula, lousa e professor. E isso não atrai mais o aluno do século XXI. Os alunos não são mais analógicos, eles são digitais. Eles querem pegar, eles são visuais, eles querem tocar, eles querem mexer. Então a gente tem assim, matado um leão por dia, porque nós precisamos trabalhar e inventar didáticas de ensino que não tenha custo nenhum ou que tenha baixo custo para a gente poder implementar. O projeto do Abrigo Moacir Alves continua cadastrando interessados em adquirir de forma gratuita uma cadeira de rodas. Para trazer mais detalhes de como funciona esse serviço, a gente vai conversar agora com a Tamires Clé, que está ao vivo. Olá, Tamires, explica para a gente como é que faz para conseguir se inscrever e ajudar nesse processo, né? Adriane, é bem simples, basta a pessoa ir lá pessoalmente, né? A pessoa com deficiência precisa ir pessoalmente com os documentos pessoais. Leva o RG, CPF, comprovante de residência e lá no abrigo vai passar por uma avaliação. O abrigo é ali na rua Professora Léa Alencar, 1014, no Alvorada 1, ali bem próximo da maternidade do Alvorada. Aí você tem que ir das 8 horas da manhã até as 11 e pela parte da tarde a partir de 1 hora até as 5 horas da tarde. E aí, como eu disse, vai passar por uma avaliação, porque o caso não pode ser muito grave. As cadeiras que estão sendo distribuídas são básicas, então a pessoa precisa ter algum controle do tronco e da cervical para que possa ser selecionado. São mais de 600 cadeiras que vão ser distribuídas. Essa é uma iniciativa global, então em várias partes do mundo essa iniciativa também é feita, outras cadeiras também são disponibilizadas. A ideia é dar uma qualidade de vida melhor, né, para essas pessoas, para que elas possam realmente, de forma gratuita, ter esse objeto que é tão importante e é bom também que seja de qualidade, né, porque uma cadeira é como se fosse parte do corpo dessa pessoa. Então, por isso, essas cadeiras elas vão ser feitas sob medida. Por isso, eles também vão passar por essa avaliação para que os técnicos lá eles possam medir, né, que tipo de deficiência tem, quais são as necessidades de cada pessoa que está se candidatando a ter essa cadeira. Então é importante que ele vá lá pessoalmente justamente para passar por essa avaliação e, como eu disse, com todos os documentos. E é de forma gratuita, não vai pagar nada, é bem tranquilo realmente de fazer parte dessa iniciativa. São mais de 600 cadeiras, como eu disse, e é uma iniciativa realmente que pode ajudar muitas pessoas que têm uma dificuldade. A gente aqui na TV A Crítica sempre recebe esse tipo de ligação, né? Pessoas pedindo algum tipo de cadeira, porque é um objeto caro, né, para muita gente, não é todo mundo que pode pagar e é um objeto de extrema necessidade para muitas pessoas. Adriane? Nas redes sociais, as pessoas fazendo vaquinha, pedindo ajuda. Então, essas cadeiras são cadeiras para pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas que ainda têm algum tipo de condição motora de se locomover, né? São modelos mais simples, não são aquelas elétricas em que você só aperta o botão e consegue fazer o deslocamento. Então, é importante procurar lá no bairro de Alvorada essa unidade para fazer toda essa avaliação. Muito obrigada pelas informações, Tamires. E começa amanhã a campanha de vacinação contra o H1N1 aqui em Manaus. Em algumas localidades do interior, as vacinas já estão sendo disponibilizadas aos grupos de risco. Até o momento, já foram registradas 27 mortes pela doença. As vacinas já foram enviadas para quase metade dos municípios do interior e parte das unidades de saúde de Manaus. Na capital, a campanha só deve começar na quarta-feira, mas no interior, as doses já podem ser aplicadas à medida que chegarem. E de lá o município faz a distribuição para os postos de saúde que existem dentro do município e também leva para a área rural, para a vacinação das pessoas que moram na área rural. A expectativa é que até sexta-feira todos os municípios do Amazonas já estejam abastecidos com a vacina. Apesar da antecipação, o encerramento da campanha aqui no estado vai acontecer junto com a programação nacional no dia 31 de maio.
Vão ser distribuídas mais de 1 milhão de doses da vacina para mais de 1.500 unidades de saúde. Em locais considerados de risco, a segurança vai ser reforçada nos dias de vacinação, com atenção especial para as unidades básicas que funcionam com horário estendido até às 9 horas da noite na capital. Vamos estabelecer estratégias de acordo com os dados que vão ser fornecidos pelos órgãos responsáveis pela vacinação, para que tudo possa ocorrer na maior normalidade possível. A ideia é vacinar mais de 1 milhão de pessoas nos próximos meses. Podem ser imunizados gratuitamente quem fizer parte do grupo considerado de risco: idosos, crianças de 6 meses até 6 anos incompletos, grávidas, mulheres que tiveram filho recentemente, profissionais da saúde, doentes crônicos, como diabéticos, por exemplo, e pessoas privadas de liberdade. Temos também os professores que estarão sendo imunizados durante o período de 30 dias, começando a partir de quarta-feira. Todas as pessoas precisam levar um documento de identidade e também a sua carteira de vacinação, além de comprovarem, no caso desses grupos especiais, doentes crônicos, tem que comprovar a sua situação de doença crônica, com uma declaração médica ou com uma receita que comprove que ele realmente é doente. E o nosso correspondente de Manacapuru, Erison Araújo, mostra que aproximadamente 24 mil doses da vacina contra o H1N1 já estão no município e devem ser disponibilizadas a partir de amanhã. Cerca de 24.230 doses da vacina contra a gripe H1N1 já chegaram no município de Manacapuru e, de acordo com a coordenação de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, essas doses já foram distribuídas em todas as UBSs da cidade. Na próxima quarta-feira, inicia a campanha de vacinação aqui no município de Manacapuru. A coordenação de imunização definiu um cronograma para atender a zona rural de Manacapuru, com polos de atendimento em vilas e em comunidades rurais do município. E aqui em Manaus, o menino de 7 anos recebeu um tratamento experimental que está ajudando a reconstruir a pele que reveste o abdômen, depois que ele sofreu um acidente de barco. Essa foi a primeira vez que esse procedimento foi realizado na rede pública de saúde. Em dezembro do ano passado, o Eucinei deu um susto na família. A mãe conta que eles saíram de uma festa no município de Borba e, ao voltar para a casa de Canoa, sofreram um acidente. A gente vinha atravessando o rio lá numa comunidade para outra, né? Aí quando chegou bem na dobra pra gente atravessar para onde eu moro, aí a lancha deu de lado na canoa, na proa de onde ele vinha. Aí ele bateu e caiu na água, aí de lá ele veio nadando para lá, a lancha. Todos ficaram feridos, mas o Eucinei teve a lesão mais grave. Ele precisou ser internado e passou por várias cirurgias para reconstruir a parede do abdômen. E como o garoto é muito magro, os médicos tiveram dificuldade para realizar a operação. A recuperação só foi possível com uma técnica diferente de curativo, que os médicos chamam de pressão negativa. Ele tem facilidade de andar, de ir para o banho, né? O curativo é totalmente seguro. E nisso ele vai fazer todo o processo de manutenção da área que foi recebida a enxertia. Então, e para evitar a infecção, né, o paciente não fica mais fazendo uso de antibiótico, ele tem liberdade para qualquer situação, brincar, que geralmente as crianças ficam brincando, né? E não ficam sendo furadas. No início, o menino ficou ligado a este aparelho maior, mas agora, poucas semanas depois, com a evolução do quadro clínico, só precisa deste pequeno dispositivo que controla a pressão. A técnica já foi usada em adultos e em partes diferentes do corpo, mas essa é a primeira vez no Brasil que o procedimento é realizado em uma criança e na região do abdômen. O tratamento nunca havia sido realizado na rede pública de saúde. É um curativo que há 1 mês que a gente está usando, já fizemos 5 trocas, a cada 3 dias é realizada essa troca e hoje será mais a 6ª troca. Então, assim, nós já vimos mesmo realmente que é a melhor opção, né? Apesar dele ser de alto custo, não é padrão SEMA, não é padrão do Estado, mas quando foi constatado que seria a melhor opção, nós entramos em contato com a Secretaria de Saúde, onde viabilizou a compra desse curativo, que custa
em meio de R$4.000 cada curativo. Apesar do alto custo, a enfermeira que sugeriu o procedimento acredita que a técnica torna a recuperação mais barata que o normal e ainda permite que o Elcinei tenha a possibilidade de sair da cama e brincar, enquanto espera o momento de finalmente poder ir para casa. É uma alta tecnologia que realmente tem um custo maior, tem. Porém, um paciente internado, um paciente cirúrgico, ele é muito caro para o Estado. Então, ele só com esse tratamento de curativo, sem tratamento paralelo à antibiótico-terapia, que vem protetores gástricos, outras medicações que, se você for juntar, sai mais caro do que o próprio curativo. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Um homem de 44 anos foi preso suspeito de estuprar uma jovem de 23 anos que sofre de transtorno mental. O pai da vítima flagrou o ato e imobilizou o suspeito. A repórter Amanda Amorim traz os detalhes. Esse caso foi registrado aqui no bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. O suspeito de 44 anos seria o vizinho da vítima, de acordo com a polícia militar. A família que denunciou o caso e em seguida entrou em contato com os policiais da 30ª SECOM informou em depoimento que o homem, identificado como Alexandro dos Santos Rocha, teria invadido a residência e em seguida se deslocado até o quarto da jovem de 23 anos que sofre com problemas mentais. O pai da jovem de 57 anos, que não teve o nome revelado pelos policiais, informou que estava na cozinha e no momento que se deslocou até o quarto para saber se a filha estava bem, já se deparou com um suspeito despido e em cima da cama da jovem. O desespero foi grande, esse homem acabou imobilizando o suspeito e em seguida retirou da residência. Os moradores da comunidade ficaram revoltados e agrediram esse suspeito. Se nesses casos que tem grande repercussão social, as pessoas ficam revoltadas, né? O pai da vítima havia encontrado ele numa situação que denotava ali o estupro, né? Ele estava despido em cima da vítima, né? E acho que a partir daquele momento que ele flagrou, né? A populares também próximos chegaram e queriam o lixar, né? E se a guarnição não chega, né, para resguardar a vida do infrator, com certeza ele poderia ter levado a uma pior. O que a família informou em depoimento? Esse suspeito era conhecido ali da família? Ele informou que era próximo da família ali, era vizinho ali por perto, e eu não soube informar mais de detalhes e devido à situação de linchamento, a gente teve que tirá-lo logo próximo do local e não deu para colher mais informações. E a vítima tem problemas mentais? Sim, foi informado pela família que ela tinha problemas mentais, né? E aí, como é que funcionou toda a situação? Vocês conseguiram deter ele no local e em seguida ele foi levado para a delegacia para os procedimentos cabíveis? Sim, assim que nós chegamos no local, nós o detemos e levamos para o 14º DIP, onde foi feito os procedimentos legais. Agora vai responder pelo crime? Sim, possivelmente por estupro de vulnerável. Ele já tinha passagem pela polícia? Não tinha nenhuma passagem pela polícia não, pelo menos foi verificado no sistema lá, não tinha primeiro crime. E um vigilante lotado no hospital e pronto-socorro João Lúcio foi preso por importunação sexual. Câmeras de vigilância registraram o momento em que o suspeito passou a mão nas partes íntimas de uma paciente. O caso aconteceu no Hospital João Lúcio no último dia 13 de março. A jovem, que estava saindo do hospital junto com sua tia, relatou em depoimento que, quando se aproximou da saída, o funcionário olhava para suas partes íntimas. No momento então que ela passa pela porta, ele apalpa sua região íntima, chegando ainda a pressionar a área. A vítima para e reage, confrontando o vigilante sobre o ato. Após o fato, a jovem então procurou uma policial militar que estava ali no local. A policial militar orientou o vigilante que permanecesse ali no local, então o 9º DIP foi acionado. Mas quando chegaram ali, o vigilante já não estava mais lá, né, delegado? Agora, a gente percebe que não dá para ver claramente o que acontece no vídeo, mas a gente percebe a reação da vítima e até mesmo a reação do vigilante que se aproxima dessa vítima quando ela chega perto da porta, não é isso?
Exatamente. A vítima, quando me procurou aqui na delegacia, ela estava muito abalada psicologicamente em razão desse fato, já que ela estava ali sendo atendida em razão de um atendimento médico. E assim que ela sai, a gente é possível também observar nas imagens que ela olha para ele e, simulando que está falando alguma coisa, fazendo, é a hora que ela pergunta para ele: não tinha outro lugar para você passar a mão? Ocasião que ele fecha a porta, porque a vítima ela estava também acompanhada de uma outra pessoa, que é a testemunha ocular que presenciou todo o fato. Agora, delegado, também existem relatos que ele já tenha feito isso outras vezes, não é isso? Tem testemunhas que disseram que isso já aconteceu ali. Sim, exatamente. Nós tivemos informações de bastidores lá no hospital de que ele já teria se aproveitado também de outras vítimas. Então, nós acreditamos que com a divulgação das imagens, outras vítimas poderão comparecer, porque é um crime que normalmente as vítimas elas já ficam envergonhadas naquele momento, já passam por esse constrangimento e acabam também que não queiram depois comparecer à delegacia para denunciar esse infrator. Agora, ele que foi identificado como José Ricardo Lobato Mendonça, né? Foi pedido a prisão preventiva dele, é isso? Vocês conseguiram, então, encontrá-lo? Sim, exatamente. Após que aconteceu esse fato, determinei minha equipe que fosse até o Hospital João Lúcio. Entretanto, ele não foi encontrado mais. Segundo informações, ele teria deixado o posto. Nós conversamos também, tentamos conversar com a líder, que é responsável pelos vigilantes, ela também já não se encontrava mais. Isso durante o horário de expediente. Ocasião que, então, eu representei pela prisão preventiva do infrator, foi deferido pela juíza plantonista, a doutora Karen, e nesse final de semana foi efetuada a prisão. Agora, em depoimento, ele negou? O que ele disse sobre isso? Assim que ele foi preso pela nossa equipe, em sede de depoimento, no primeiro momento ele negou que tivesse passado a mão nela. Em virtude de mostrando as imagens, ele alegou que ele teria simplesmente passado as costas de sua mão na cintura da vítima. Agora, delegado, então ele foi encaminhado já para o Complexo Anísio Jobim, né? Vai ficar preso lá. Agora, é importante que as vítimas denunciem esses casos, não é? Exatamente. É uma pena de 2 a 5 anos. Ela importa em prisão em flagrante. Não é cabível sequer fiança pela autoridade policial. E os autores desses delitos eles são encaminhados diretamente para a justiça, onde serão submetidos à audiência de custódia e, dependendo da decisão, serão recolhidos ao sistema penitenciário. E a Miss Mabel Cristina, que foi esfaqueada em um bloco de carnaval em Manaus, já deixou o hospital. Em uma entrevista exclusiva, ela falou sobre os momentos que passou e também o que espera daqui para frente. Ela já se recupera em casa. Ainda não consegue falar normalmente e perdeu 10 quilos durante os 16 dias que esteve internada, lutando pela vida. Mas a máscara no rosto não esconde o sorriso fácil e o sentimento de gratidão. Eu tô sendo cesáreas agora. E assim, teve gente que perguntou se eu tive medo. Não tive medo. Nenhum momento eu tive medo. Mabel sobreviveu a uma tentativa de latrocínio depois de sair de uma festa de carnaval com amigos e familiares. O criminoso queria o celular da modelo. Quando o grupo de amigos se reuniu na tarde do domingo, dia 24 de fevereiro, aqui na frente da casa da Mabel, a ideia era comemorar todos juntos o carnaval, indo aqui da cidade de Iranduba para Manaus assistir à apresentação de uma banda. O que ninguém imaginou foi o desfecho trágico que essa comemoração teria. Essa foto foi tirada minutos antes do crime. Ela lembra como tudo aconteceu e diz que não reagiu ao assalto. A gente tirou a última foto, eu tava no chão, mas eu levantei, peguei o celular e fui tirar, me posicionar pra tirar a foto. Aí eu tava esperando, porque tava no cronômetro. Aí eu fiquei esperando, mas aí simplesmente eu já senti batendo na minha mão. Aí quando eu vi, era o cara. Aí eu entreguei o celular. Só que em seguida eu levantei, aí ele já veio. Nisso que ele veio, eu já senti. Aí eu senti, eu já fui logo sentando no chão, porque tava doendo. Foi tudo rápido. Aí sentei no chão. Aí foi quando o menino começaram a gritar, né? Se acalma, se acalma.
Essas imagens, gravadas segundos depois do crime, mostram Mabel sendo socorrida. Graciele fazia parte do grupo e lembra de como precisou manter a calma para ajudar a cunhada. Eu fui forte, né? Tentei passar essa energia positiva para ela, né? Porque eu por dentro, eu estava, sabe, assim, segurando para não chorar, para não desabar, para não deixar as coisas desandarem, porque nós precisávamos ajudar ela, né? Nós estávamos bem, né? Nós não estávamos com ferimento. Nós não tínhamos visto a profundidade, a intensidade do ferimento dela. Nós pensávamos que era algo assim bem superficial, né? Não fosse uma coisa tão profunda. Então foi quando essa moça chegou e falou: vocês têm que ir para o hospital agora, não esperem socorro, porque ela não vai resistir. Mesmo ferida, Mabel lembra que pedia calma porque estava preocupada com a prima dela. Pedi para terem calma porque a minha prima estava grávida, né? Tá grávida. E eu tava com medo de ela abortar, alguma coisa assim. Eu falei, prima, te acalma, te acalma. A banda de carnaval ocorria aqui na Avenida Álvaro Maia, no centro de Manaus. Mabel foi atingida em cima deste viaduto. E exatamente neste ponto, o amigo dela, o Felipe, pulou o viaduto e alcançou o suspeito. Mas aqui, Felipe também foi esfaqueado. O suspeito ainda tentou fugir em um táxi aqui no local, mas acabou sendo preso pela Polícia Militar. Felipe e Mabel cresceram juntos no bairro Cidade Nova, em Iranduba. Apesar de não serem parentes, se consideram irmãos. Sempre brincam quando estão juntos, mesmo depois do que passaram. Nesse dia a gente decidiu ir para essa festa. A gente brincou, dançou, aí sentimos fome e decidiu voltar. Era cedo, tudo aconteceu bem cedo. Às 9 horas, né, se não estou enganado. Aí foi tudo muito rápido. A ferida no peito já cicatrizou. O golpe atingiu o pulmão e passou a poucos milímetros da veia do coração. Felipe ainda tem dificuldades para respirar, sente dores. Ele admite que na hora que viu Mabel sendo agredida, agiu sem pensar. Alguns amigos até comentaram, por que tu reagiu ao assalto? Eu falei, eu não reagi ao assalto. Eu falei, eu só... Não sei explicar o que deu na minha cabeça. Eu não vi a faca de início. De início eu pensei que ele tinha dado um murro nela e empurrado ela. Foi quando eu corri atrás dele. Pulei o viaduto. Quando eu pulei, eu senti uma pancada forte no peito que pensei que também só era um murro. Quando eu passei a mão, vi que era sangue, aí eu já comecei a ficar meio tonto. Me encostei no viaduto, queria subir, porque eu pensei que ela também tinha pegado uma furada. Aí o pessoal disse, não, tá tudo bem com ela, só foi você. Aí tá, fiquei tranquilo. Aí daí eu apaguei, já acordei no carro, perguntando por ela, e os meninos todo o tempo dizendo que não, que ela tava bem. Além da preocupação com Mabel, Felipe explica do que sentiu medo. O medo de deixar a família, os amigos, sem dizer um adeus. Esse foi o medo. Mas na família nem todos estão tranquilos. Dona Marlene, a mãe de Mabel, ainda não consegue gravar a entrevista. Ela lembra os 10 dias que ficou acampada na frente do hospital, esperando o quadro de saúde da filha melhorar. A dor também abre espaço para a revolta de se sentir vítima, junto com a filha, do crime cometido de forma gratuita pelo homem preso pela tentativa de latrocínio, identificado pela polícia como Nestor Alexander Caldeira Rodrigues, de 26 anos. Ele teve a prisão preventiva decretada e a família quer que ele responda ao processo na cadeia. Desde o início nós queremos que esse caso não fique impune, né? Que ele pague pelo que ele fez. Porque parece ser uma coisa tão fácil ele sair lá do país dele, vir para cá, matar, roubar, e nós termos que aceitar e a justiça não se fazer presente, não que ela não esteja se fazendo. Como nós conversamos com o delegado, né? O processo está ocorrendo nos trâmites legais, mas nós queremos que esse processo seja um pouco mais rápido. Nós queremos ver que ele seja preso, que ele pague pelo que ele fez. Porque, assim, por mais que seja uma coisa que vai passar, mas é uma cicatriz que vai ficar nas nossas vidas, né? É um fato que nós não vamos conseguir esquecer. Os jovens que escaparam da morte ainda se recuperam das feridas e do trauma, mas estão sempre alegres
e com vontade de retomar a vida. A vontade de voltar para ir para a escola e começar a dançar novamente. E retomar os projetos. Que a vida não para, a gente não pode ficar acanhado com medo. Porque quem deveria ficar com medo era essas pessoas que acabam fazendo essas coisas com a gente, não a gente. Bola para frente. Eu tenho muito a agradecer a Deus. Eu sou um milagre. Porque aconteceu comigo. Poderia ter acontecido com outra pessoa que estava no meu grupo. Poderia ter sido fatal. Mas aconteceu comigo. Tive que passar por todas essas etapas. E essas etapas foram essenciais. Desde quando eu cheguei na escritão até hoje, né? Só tenho muito a agradecer. Sou muito grata por todos. Por todos. Recebi muita mensagem positiva, muito grupos de orações. Todas as igrejas do município. Assim, até de outras igrejas. Eu nem sei ainda. Mas recebi muita mensagem positiva. E a gente volta a falar sobre o caso da mulher agredida pelo companheiro após uma crise de ciúmes em um flutuante no bairro Tarumã. Ela falou com a nossa equipe de reportagem sobre os momentos de terror que vivenciou. No rosto da jovem, as lágrimas se misturam aos ferimentos causados por mais de 1 hora de agressão. Ele me agrediu, ele me bateu muito. E eu falava para ele parar porque ele estava bêbado. Eu falava, para com isso, eu pedia desculpa. Eu pedia desculpa dele, mas não porque eu tinha feito alguma coisa, mas porque eu estava com medo de perder ele. Eu só queria que ele... Eu estava com muito medo. E aí eu me joguei do rio. E aí me tiraram de lá e ele me bateu até chegar lá no outro lado. E eu corri atrás dele, pedia, por favor, para com isso. O relato cheio de desespero e de sofrimento é da estudante de odontologia Glenda Cordeiro de Oliveira, de 25 anos. O agressor é o médico Gustavo Machado, de 37 anos. Segundo a vítima, as agressões começaram durante um aniversário em um flutuante, na zona oeste da capital. Gustavo e Glenda estavam juntos há pelo menos 4 anos. Os dois tiveram uma filha que hoje tem 3 anos, fruto de uma relação amorosa conturbada e violenta. Na tarde do sábado, os dois vieram para a festa de aniversário de um amigo de Gustavo. A comemoração foi em um flutuante no meio do Rio Negro. Nesse local, os dois consumiram bebida alcoólica, mas segundo a vítima, Gustavo ultrapassou todos os limites. Completamente embriagado, ele começou a desconfiar da esposa, dizendo que ela estava paquerando, dando em cima de um amigo dele. Ela, é claro, negou tudo e disse que ele estava sob o efeito de álcool. Algumas horas depois, na festa, Glenda foi até o banheiro, motivo suficiente para que Gustavo se irritasse bastante. Ela, sem entender a situação, é claro, negou. Mas Gustavo estava irredutível e ordenou que os dois fossem embora da festa. Gustavo então acionou uma pequena embarcação, mais ou menos desse tipo, que costuma fazer o transporte de passageiros aqui da Marina para os flutuantes e vice-versa. Assim que essa embarcação chegou, os dois entraram e foram embora da festa. Dentro da embarcação estavam somente Gustavo, Glenda e o piloto. Foi quando as agressões de fato começaram. Socos, chutes, além de ameaças. Glenda, sem ter como se defender e sem a intervenção de qualquer pessoa, ficou desesperada e tomou a decisão de pular no rio para tentar salvar sua vida. Nesse momento, o piloto da embarcação fez a volta, tirou Glenda da água e pediu para que os dois se acalmassem. Mas, de acordo com as informações da vítima, Gustavo não queria saber e continuou a agredindo. Quando a embarcação parou aqui na Marina, os dois desceram. Foi quando Glenda achou que finalmente iria parar de apanhar. Mas aqui mesmo na Marina, as agressões continuaram. E durante o trajeto daqui até o carro, a jovem apanhou ainda mais. Dentro do veículo, sem os olhos de ninguém, as agressões e ameaças pioraram. Ele batia em Glenda, dizendo que iria matá-la
e xingando de várias formas essa jovem. O trajeto aqui da Marina até a casa da mãe de Glenda, que foi para onde o agressor a levou, durou cerca de 40 minutos. E todo esse tempo, Glenda foi apanhando dentro do carro. Quando os dois estacionaram na frente da casa da mãe de Glenda, que fica no bairro Compensa, onde também funciona um salão de beleza, o agressor desceu do veículo, chamou a mãe de Glenda e disse que a filha dela estava entregue. Foi quando ele retornou para o veículo, puxou a jovem e a jogou na calçada. A família, é claro, bastante assustada, não tentou nada contra Gustavo, que saiu rapidamente do local. Algumas horas depois, a família, junto à vítima, procurou a delegacia especializada em crimes contra a mulher para denunciar esse caso. Ela já passou, pelo exame de corpo de delito, onde ela documentou a materialidade das agressões sofridas e ela vai ser ouvida agora em cartório para fazer o inquérito policial. As medidas protetivas vão ser dadas para ela requerer, as medidas que ela acha necessário nesse momento, e nós estaremos com ela acompanhando em todos os trâmites, ali, tanto assistencial quanto psicológico. Ela passará pelo SAPEN, Ronda Maria da Penha e todo o mecanismo de proteção que nós pudermos dar a essa vítima, nós estaremos dando, Segundo informações da Polícia Civil, essa não é a primeira vez que Gustavo tem esse tipo de conduta violenta contra mulheres com quem já se relacionou. Só com Glenda, esse foi o segundo boletim de ocorrência registrado contra ele. A polícia agora vai tentar contatá-lo para tentar ouvir a sua versão do crime. Mas Gustavo já se pronunciou por meio de algumas redes sociais e disse que a esposa realmente o teria traído com um amigo durante a festa e que ela causou as agressões em si mesma. A polícia agora vai investigar esse caso e Glenda deve ficar sob uma medida protetiva que vai evitar aí que Gustavo volte a agredi-la novamente. Agora são 7h36, a gente faz uma pausa para o intervalo e volta para mostrar histórias de mulheres que se uniram, montaram seus próprios negócios e hoje ajudam outras mulheres a empreender. Tem ainda dicas de formação e a gente vai trazer os detalhes para você. Um instante só, não sai daí que eu volto já já.